loteamento Santa Regina, aqui em Itajaí, vem sofrendo com a constante ação de criminosos. Roubos às casas da localidade têm causado preocupação entre os moradores. Por isso, uma audiência pública está marcada para hoje à noite, para tentar resolver esses problemas. O loteamento é um dos maiores de Itajaí e os roubos em residências estão se tornando cada dia mais comuns. Os casos preocupam os moradores que ainda não foram vítimas da criminalidade. Existem pessoas que vivem por aqui que, quando chegam em casa, não encontram mais nada. Essa é a principal motivação da abertura de um debate sobre a segurança do loteamento Santa Regina. Não dá para deixar nada para fora, porque semana passada ainda roubaram a bicicleta na casa do meu cunhado, porque a garagem fica bem próxima à janela do quarto. E não dá para... A gente estaciona o carro, rouba e ninguém vê. Porque os vizinhos, geralmente, todo mundo está trabalhando, não tem ninguém que vê, né? E acaba levando tudo que a pessoa está ali trabalhando, batalhando para ter. E a gente não tem segurança nenhuma. Uma audiência pública marcada para 7 horas da noite de segunda-feira na Câmara de Vereadores vai contar com a presença do presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados de Santa Catarina. De acordo com o Scudlark, medidas devem ser realizadas para resolver a situação. Ao invés de ter um posto policial, uma delegacia em cada bairro, que é mais um imóvel para ser cuidado pelos policiais de plantão, na verdade cada bairro tem uma viatura. Uma viatura com um número de celular específico, uma viatura que esteja sempre naquele bairro, com os mesmos policiais. Não adianta o policial hoje fazer... plantão no Santa Regina, amanhã no Cordeiros, amanhã no... Ele tem que conhecer o seu bairro, os seus moradores, ter contato com a comunidade, com o conselho comunitário, com os conselhos. Um dos entraves desta proposta é a falta de efetivo. Na vinda do governador Raimundo Colombo a Itajaí, ele disse que a corporação vai receber maior contingente. Nós estamos com 1.000 soldados em habilitação, o período é de 8 meses, eles já estão há 2 meses sendo treinados e já no verão eles vão estar como acompanhantes, né, do processo de operação. E uma parte, sim, uma parte desses policiais vem para cá. Esta é uma região que chama muito a nossa atenção em relação à segurança pública pelos desafios diários que nós temos tido. Esperamos que esses policiais venham logo aqui para a nossa cidade. E o dono da construtora Embraed, morto com um tiro no peito, foi enterrado ontem em Itajaí. Rogério Rosa, vítima de depressão, teria se matado na véspera do seu aniversário de 60 anos. A investigação da polícia só vai concluir se foi assassinato ou suicídio daqui a 30 dias. O corpo do empresário foi velado e enterrado em aproximadamente 3 horas, no cemitério Parque dos Crisântemos, em Itajaí. Rogério foi encontrado morto ontem pela manhã com um tiro no peito, em um dos seus luxuosos prédios na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Segundo testemunhas, no momento da morte, só estava no apartamento Rogério e a namorada dele, de 20 anos. Para a polícia militar, a moça contou que estava dormindo quando ouviu o barulho de um tiro. Há aproximadamente 10 dias, a família ficou sabendo que Rogério estava sofrendo de depressão. Inclusive, hoje, ele já teria uma consulta agendada para tratar o problema. Os amigos dizem que, para a família, não há dúvidas. Rogério Rosa se suicidou. E um acidente entre 2 carros deixou 7 pessoas feridas em São Francisco do Sul. A colisão foi no fim da tarde de ontem, na BR-280. 4 pessoas foram encaminhadas em estado grave para o hospital pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. De acordo com os bombeiros, 5 pessoas estavam em um carro com placas do Paraná e outras 2 em um veículo com placas de São Francisco do Sul. Os 2 automóveis bateram de frente. Ainda não se sabe de quem foi a culpa pelo acidente. Ainda nesta edição do MCA Notícias, a gente traz uma reportagem sobre a movimentação nas rodovias neste feriadão. E o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, deixou o país rumo à Itália, onde tem cidadania, para tentar um novo julgamento. Ele foi condenado a 12 anos de cadeia pelo mensalão. Já os outros 11 réus, entre eles o ex-ministro José Dirceu, se entregaram à polícia. Chefe da Casa Civil durante a presidência de Lula, o ex-ministro José Dirceu, que aparece nas imagens no momento em que se entregou à Polícia Federal em São Paulo, foi transferido neste sábado para Brasília. O ex-presidente do PT, José Genuíno, também foi levado em um avião da PF para a capital federal, depois que o Supremo Tribunal decidiu pela prisão de diversos envolvidos no escândalo do mensalão. Outro que teve de se entregar foi o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares.
Os 3 vão poder cumprir a pena em regime semiaberto com permissão para trabalhar de dia e dormir na cadeia, porque a sentença por corrupção ativa é inferior a 8 anos. Ainda assim, Dirceu, Genuíno e Delúbio esperam agora o julgamento dos chamados embargos infringentes contra a condenação por formação de quadrilha. Dos 12 mandados de prisão expedidos na sexta-feira, um ano depois de o STF condenar 25 réus do processo, apenas Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, não se entregou. Ele aproveitou que tem dupla cidadania e foi para a Itália tentar um novo julgamento. E o Ministério Russo das Situações de Emergência divulgou nesta segunda-feira imagens de equipes de resgate no aeroporto de Kazan-Volga, minutos depois do acidente com um avião que deixou 50 mortos. O governo já deu início às investigações para saber o que provocou a tragédia. O governo russo anunciou nesta segunda-feira que já deu início às investigações para identificar as causas do acidente com um Boeing 737 que deixou 50 pessoas mortas na Rússia. No domingo, a aeronave que decolou de Moscou caiu na pista do aeroporto de Kazan e pegou fogo. O avião da companhia aérea Tartaristão fez 3 tentativas de pouso antes de se chocar com o solo e explodir. O Comitê de Investigação da Rússia trabalha com 2 hipóteses: falha mecânica ou erro do piloto. Dentre os mortos está Irek Minikhanov, o filho de 24 anos do líder do Tartaristão. O Ministério Russo das Situações de Emergência divulgou nesta segunda-feira imagens das equipes de resgate momentos depois da tragédia. De acordo com a televisão da Rússia, a aeronave estava em funcionamento desde 1990 e já tinha feito um pouso de emergência no mesmo aeroporto ano passado. A companhia foi fundada em 2000 e comprou o equipamento em 2008. Antes, o mesmo Boeing já foi usado pela Air France e operado por linhas aéreas de outros países, como Brasil, Uganda, Romênia e Bulgária. E pelo menos 31 pessoas morreram e outras 285 ficaram feridas nesta sexta-feira, quando milicianos atacaram uma manifestação pacífica em Trípoli, desencadeando confrontos armados. Milicianos atacaram nesta sexta-feira uma manifestação pacífica em Trípoli, desencadeando confrontos armados pela Líbia. Homens de diferentes grupos armados da capital invadiram e incendiaram a sede da milícia Gargur, no sul de Trípoli, que antes tinha atacado a tiros manifestantes que exigiam a sua saída. O ministro líbio da Saúde, Noureddine Darmane, indicou que um registro provisório dos confrontos em Trípoli chegou a 31 mortos e 285 feridos. Nas declarações feitas à rede de televisão líbia Al-Ahrar, ele afirmou que o número de vítimas pode aumentar. O governo fez um apelo por um cessar-fogo, mas no início da noite, combates ainda eram registrados nas ruas da capital, segundo testemunhas. E o Conselho Local de Trípoli, equivalente à Prefeitura, anunciou uma greve geral de 3 dias na capital, um dia após os enfrentamentos entre milicianos que deixaram mais de 40 mortos. Também neste domingo, o número dos serviços de inteligência líbio, Mustafa Nu, foi sequestrado por homens armados em Trípoli. Uma greve geral de 72 horas convocada em Trípoli, capital da Líbia, foi calma na manhã deste domingo, depois dos confrontos que deixaram mais de 40 mortos na sexta-feira. A adesão no primeiro dia foi forte. Na área antiga da cidade e no centro, assim como em bairros periféricos, as lojas ficaram fechadas, com exceção de alguns pontos de venda de alimentos. Os bancos também estavam fechados, assim como a maioria dos colégios e universidades. A paralisação foi convocada pelo Conselho Geral de Trípoli, equivalente à Prefeitura, em sinal de luto e de solidariedade às famílias das vítimas da violência entre milícias e manifestantes. Os moradores de Trípoli protestam regularmente contra a presença de facções armadas que chegaram à cidade procedente de outras localidades para participar na libertação do regime de Muammar Gaddafi em agosto de 2011 e não abandonaram a capital, aproveitando o vácuo de segurança.
Também neste domingo, o número 2 do Serviço de Inteligência líbio, Mustafa Nur, foi sequestrado por homens armados em Trípoli, segundo uma autoridade do Serviço de Segurança. A rede de televisão líbia Al-Ahrar também anunciou o sequestro de Nur depois de ele ter chegado de uma viagem do exterior. Hoje o dia amanheceu nublado em Itajaí. O aumento de nuvens deve permanecer no período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima é de 25. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, o dia é de instabilidade com possibilidade de garoa a qualquer hora do dia. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima é de 25. Em Blumenau, o dia é de sol entre nuvens. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima em 28. Em Tubarão, sol com aumento de nebulosidade. Pode chover durante todo o dia. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima em 25. Em São Joaquim, o dia é de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 7 graus e a máxima em 24. E você vai ver a seguir, primeiros veleiros da Jacques Vabre devem chegar a Itajaí hoje à tarde. Você acompanha aí imagens ao vivo, imagens de satélite. Eles já estão se aproximando bastante aqui de Itajaí. E você vai ver ainda hoje como foi a abertura do Aventura pelos Mares do Mundo no sábado, que reuniu milhares de pessoas e várias autoridades no Centro Eventos de Itajaí. Os detalhes em instantes.